Salvador, glória a Deus, aleluia. Quem fala da minha vida sem saber da minha história e da fé que eu tenho em Deus, e quem Deus afastou da minha vida porque foi tirada, porque não aguentou ver o meu crescimento que Deus fez na minha vida. Entenda isso de uma vez, meu irmão. Pessoas infelizes falam mal até quando você acerta. Quem está de bem não perde tempo de estar vigiando ou vigiar. E quem se sente ameaçado pelo diabo sabe por quê. Com Deus ninguém perde, só ganha a sua salvação e dobra a sua fé. Quem está feliz com Deus, dá um grito de glória mais alto que aguentar. Glória a Deus! Aleluia. Amados irmãos, quem estiver com a Bíblia aí, faz um favor para mim de abrir no último livro do Velho Testamento, com o encontro do Novo Testamento. Primeiro livro de Mateus, que é São Mateus. Mas, por favor, amados irmãos, toda a Bíblia ela tem uma folha branca que separa o Velho Testamento do Novo Testamento. O último livro do Velho Testamento nós sabemos, e o primeiro livro do Novo Testamento é Mateus. Mas não tem uma folha em branca na Bíblia que divide o Velho do Novo? Sabe o que significa aquilo ali? Tem muitos cristãos que não sabem o que significa essa folha em branca. Essa folha em branca é o período interbíblico entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Ficou 400 anos sem Deus mandar ninguém. O mundo está igual hoje: prostituição, avareza, homicídio, droga, contenda, violência. O amor entre irmãos se acabaram. O amor entre pai, mãe, filho, neto se acabaram. Estava naquela época como estava hoje. Não é porque ficou 400 anos no período interbíblico que Deus não estava trabalhando. Deus estava trabalhando. Deus estava observando a raça humana nesse período de 400 anos. Nesse período de 400 anos, o Senhor mandou para a terra o seu filho unigênito. Foi jogado para a terra com um verbo, e esse verbo se fez carne, e essa carne habitou entre nós, que é o único Salvador. Porque antes dessa folha em branca, chamado período interbíblico, nós era julgado pela força, pela lei. Aí o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus Todo-Poderoso de Israel, Ele não reverteu, Ele não desfez nada. Ele apenas, nós voltamos a ter o livre-arbítrio da nossa vida e ser julgado pela graça, pelas nossas próprias ações, em cima daquilo que nós praticar. Porque antes nós era julgado pela lei. Ali mesmo seria julgado, condenado e morto. Como os apóstolos foram? Por que os apóstolos foram julgados e condenados e mortos? Porque o Senhor não veio para abolir a lei, Ele veio para cumprir a lei de Moisés. Quando nós voltamos lá atrás no Velho Testamento, o mesmo martírio que teve no Novo Testamento teve no Velho lá atrás. Isaías foi rachado ao meio.
tiro ele e acharei no meio. Velho Testamento. Velho Testamento teve um julgamento muito forte. Muito forte. Com Nabote e seu filho Tadeu. Nabote pegou a mentira da Jezabel. Levaram Tadeu. Mas o seu pai Nabote, deu Davi, para fora da cidade. Espedejaram e mataram. Então, era duas testemunhas, 3 seria a morte. Mas como nós somos salvos pela graça, é o período interbíblico que entrou em ação. Então vamos lá. A primeira oportunidade de hoje está na mão do Eloí. Ele vai contar suas bênçãos, suas vitórias, suas pelejas e as suas guerras vencidas pelo grande Criador de Israel, nosso Senhor Jesus Cristo. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Eu vou ler aqui em Salmo 91, versos 10 e 11. Nenhum mal sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem de todos os teus caminhos. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. O Eloí, a primeira vez que nós fomos, eu fui pregar lá na casa da benção, Jeová Jiré, lá no Altinópolis. Estava eu, esposa maravilhosa, como demais a nenenzinha, Eloí, o Clodoaldo. O pastor deu uma oportunidade, o Eloí meio acanhado, cheio de vergonha, falou assim: não, daqui mesmo, vou dar meu recado que Deus mandou. Não quis nem sair da cadeira para ir lá no púlpito pregar o microfone. E hoje o Espírito Santo de Deus já perturba ele, para ele vir aqui na frente falar das boas novas do Evangelho de Deus. Quem está com a oportunidade é minha irmã Pepeia. Cumprimentos, irmãos, a santa paz do Senhor. Vou dar continuação do Salmo 91 do Eloí. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, Ele é o teu Deus. Teu refúgio, e nele eu confiarei. Até aqui me ajudou o Senhor. Glória a Deus. Amados irmãos, para aquele que possa ficar de pé, que fique de pé, por favor. Aquele que esteja com as suas Bíblias, vamos direcionar ela à direção ao hospital, aonde o meu irmão, meu amigo Jonathan está internado neste momento, fazendo uma cirurgia. Nosso Deus, nosso Pai, nosso eterno, maravilhoso Criador do céu e da terra, Senhor, nesse momento, Senhor, eu não peço, mas eu invoco o nome do Senhor, eu clamo o nome do Senhor, que o Senhor esteja naquele hospital, Senhor. Lá tem muitos homens de branco, mas aqueles homens são terráqueos, Senhor. Aqueles homens não têm o poder que o Senhor tem, Senhor. Que o Senhor entra com a providência do Senhor, que o Senhor entra com a mão do Senhor, naqueles pisturinhos, Senhor, naquelas anestesias, Senhor, naqueles momentos delicados, Senhor, que o Senhor também opera, faz milagre, faz prodígio, faz maravilha. Mas o Senhor deixou os homens aqui na terra também, Senhor, para dar continuidade na obra do Senhor.
Que o Senhor vai estar no leito daquele hospital, Senhor. O Senhor vai estar naquela sala de cirurgia, como já está, Senhor. Com a providência do Senhor. Deus Operando, fazendo milagre, fazendo maravilha, Senhor. E cuidando do filho do Senhor, Jonatas. Porque eu sei, Senhor, que o Senhor vai estar presente. Porque o Senhor ama todos nós somos filhos do Senhor. E neste momento eu clamo e invoco o nome do Senhor para que o Senhor entre com o poder maravilhoso do Senhor. Não existe barreira. Como o Senhor entrou na ilha de Pátamo e deu inteligência e ditou o Apocalipse. E nessa forma o Senhor já está dentro daquele hospital. Quem está fazendo essa operação, quem está tomando conta daquele filho do Senhor, do filho da Janete terrestre aqui na terra, como humano, mas como espiritualmente ele é filho do Senhor. É o Senhor que está, Senhor, neste momento, direcionando, dirigindo, estando, dando pensamento, Senhor, para aqueles médicos, dando destreza, Senhor, dando para aqueles médicos velocidade, dando para aqueles médicos, Senhor, tudo que eles precisam está nas mãos do Senhor. E as mãos do Senhor estão naquele hospital. E os anjos estão naquela sala, Senhor, guiando a cada passo daqueles homens que estão lá. Anestesista, instrumentista, cirurgiões, está tudo sob o comando do Senhor. Porque o Senhor é o único digno de toda a honra, de todo louvor, e de toda a glória, e de toda a fé, e de todo o crer. É só crer que o sobrenatural da nossa vida acontece. Glória a Deus, aleluia. Agora está com a oportunidade aqui a nossa irmã Hélia para contar suas maravilhas, cantar um hino. Fica à vontade da forma que a senhora sabe fazer. Glória a Deus, aleluia. Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Quer dizer para os irmãos aqui nesta noite, enquanto você está aqui, o Senhor ele está trabalhando. Enquanto você está aqui, o Senhor está operando, o Senhor está curando, o Senhor está visitando os lares aqui nesta noite. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, mas eu quero dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo já se faz presente aqui em nosso meio. Amém? Vou deixar para a meditação da igreja nesta noite, em Salmos 41, versículo 9, que diz assim a palavra do Senhor: até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Amém, igreja? A Bíblia, ela nos relata, Davi, ele tinha um amigo íntimo, um amigo que Davi confiava nele. Eu creio que tudo que se passava, Davi chegava até esse amigo dele e contava. A Bíblia nos relata que esse amigo de Davi se levantou contra ele. Igreja, na minha vida e na sua vida, na vida do pastor não é diferente. Quantas e quantas vezes nós queremos um ombro amigo para chorar, para desabafar, para contar os nossos problemas. Achamos que verdadeiramente nós temos amigos íntimos. Mas quando nós viramos as costas, talvez pode dar tanta gargalhada e falar bem feito, por que ela está passando isso? Então na nossa vida não é diferente da vida de Davi. Ele confiava. O amigo dele comia junto com ele. Ele foi traído pelo amigo dele. Igreja, eu quero dizer para vocês aqui nesta noite: cuidado com quem vocês estão levando na casa de vocês. Cuidado com quem vocês estão convidando para sentar na mesa e tomar um café. Nós temos que ter cuidado, sabe por quê? Os nossos lares são sagrados. E não é qualquer pessoa que pode entrar dentro da nossa casa. Muitas vezes as pessoas chegam ali para ver, para te visitar, mas ele está reparando o que você tem.
o que você come, o que você bebe, o que você veste. Então nós temos que ter muito cuidado, porque o nosso lar, ele é sagrado. E sempre que eu oro, eu falo com o Senhor: só entra na minha casa aquele que Deus levar. Aquele que Deus permitir entrar na minha casa, entra. Porque ali é lugar sagrado. E eu falo: Senhor, só se for permissão do Senhor. Se não for, o Senhor não permite entrar. Amém, igreja? Eu vou estar adorando o Senhor com louvor, né? Alguém tem celular? Vai colocar um louvor? Não tem? É um louvor que eu gosto muito. É da Shelly Cavalho. Amém, igreja? Que Deus possa abençoar a cada um de vocês que se encontra aqui neste lugar. E vocês estão voltando para os lares de vocês com a vitória. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amados irmãos, quando nós observamos o que a irmã Hélia disse ali, aqui agora, nesse púlpito, diante de vocês e diante desse Deus maravilhoso, Criador do céu e da terra, Davi foi traído pelo seu próprio filho, Absalom, pelo seu próprio filho. Primeiro ele fez amizade com o pai, diante da morte de Inom, teve incesto na família. Davi tinha vários casamentos, porque naquela época podia, porque morria muitos homens em guerra. Foi abusada pelo seu irmão, só por parte de pai, mas irmão de Absalom por pai e mãe, chamada Tamara. Ela foi abusada. O que é que ele fez? Estratégia do diabo em cima de Davi. Mas quem abriu essa porta para esse diabo entrar na vida, entrar no palácio, entrar no reino de Davi, foi ele, com a prostituição da Batseba, pelo homicídio que ele tinha praticado lá atrás, pelo único homem que guardava a vida de Davi, um homem que realmente era amigo do Davi, Tenente Uria da guarda real. Depois dali foi aquela catraça. Absalom fugiu para Judá, depois voltou de novo a Jerusalém, fez amizade com o pai dele. Depois da morte que ele matou o próprio irmão, voltou para Jerusalém, fez amizade com o pai dele, ficava na entrada da cidade cumprimentando todo mundo e falando: eu poderia ser o rei, eu resolvo todos os problemas de Jerusalém, Judá e adjacências. E depois ele mesmo fez o que ele fez. O pai dele correu dele. O pai dele, Davi, um guerreiro escolhido por Deus, porque Davi foi escolhido por Deus, tá? O rei que veio antes de Davi, não, foi escolhido pelo povo. Na época de Samuel, eles pediram um rei. Aí o Senhor falou: olha, não é o rei que vocês estão pedindo, não é Saul, não. Vocês estão achando que o Deus de vocês estão velho, mas não está. Não está. Samuel foi lá, levantou rei Saul. O senhor sabia da queda do rei Saul? Sabia. E rei Davi era o único rei levantado por Deus. Foi o segundo rei em Jerusalém, levantado por Deus. Sabe o que é levantado por Deus? É aquele que está lá no pasto, cuidando de ovelha. Lá no pasto, ele foi levantado por Deus. Quando alguém é levantado por Deus, que o chamado é de Deus, ele assume a posição que Deus colocou ele, ele fica terrível, fica igual Josué.
Olha o que o Senhor disse, é para Josué: Josué, se você for como o meu servo Moisés, não desviar nem para a esquerda, nem para a direita, nem para trás e nem para frente, você será terrível embaixo na terra. Ninguém te suportará, porque eu estou contigo. Tem gente que brinca de crente, não guarda os mandamentos, não guarda as leis, o juízo, a justiça de Deus. Irmão, a pior coisa de um ser humano é, sabe o quê? Falar mal de um profeta de Deus, falar mal de uma diaconisa, de uma ovelha. Porque eu vou me acertar com Deus. O que eu fizer de errado, sabendo do meu chamado, conhecendo o primeiro amor de Deus, o que eu fizer de errado, eu vou acertar com Deus. Não é ninguém tentando me julgar, apontar meus erros, um exemplo, ou o erro de um pregador, de uma pregadora, de um cantor. Não vai não, irmão. A palavra de Deus diz: todo aquele que dá um copo d'água a um pregador ganhará um galardão, mas aquele que defamar, resta condenação. Qual a base bíblica? Está lá em Reis. Quando o Senhor tinha levantado Eliseu já ia passando. Eliseu tinha vindo de Samaria, onde ele falou: ainda hoje, seu rei, vai ter tanta comida aqui, olha, na entrada da cidade, que o senhor vai ver e não vai comer. Todo mundo fura, cava, valeta não, cava, valeta não, valeta eu não quero não. Quero que vocês cavam poço, quero que vocês cavam buracos e mais buracos, que amanhã essa seca não existe mais aqui em Samaria e nem a fome. O rei manda matar ele. Ele disse: pode mandar, eu estou indo para casa. No outro dia, quando o rei levantou, que ele viu uma montanha de comida, ele tentou comer, foi pisoteado. Aí se arranca Eliseu. 40 meninos chamaram Eliseu de careca, velho careca, pequeno, está na Bíblia. Saiu, a Bíblia diz que saiu 2 ursos, matou todos os meninos. Ele que mexe com o dito de Deus, irmão, cuidado. Vamos lá, abriremos as nossas Bíblias em Mateus 9, versículo de número 15 ao versículo de número 18, depois o número 19 e o 29. As coisas de Deus não são brinquedo, não. As coisas de Deus são muito sérias. Às vezes nós achamos que ministério é brinquedo, é de qualquer forma. O cara está ali pregando. A palavra de Deus é muito clara. E Mateus, o Senhor deixou bem claro. Chegou para o Senhor e falou: Senhor, em seu nome eu fiz cura, fiz prodígio, fiz maravilha, expulsei demônio, fiz coxo andar, mudo falar, cego enxergar. Ô Senhor, entrarei no reino do Senhor. O Senhor disse: apartai de mim, Satanás. Você não guardou todos os meus mandamentos, lei e juízo. Você é usado como uma ferramenta, mas eu sou a máquina que te guia. É o Espírito Santo de Deus que guia o pregador, que guia o sacerdote, guia o profeta, guia o rei. Mas a alma dele não é dele, a minha alma não é minha. Minha alma pertence a Deus. Quem paga pelos meus pecados é minha alma. Então nós temos que ter muito cuidado com o que a gente fala. Muito cuidado mesmo, que nós somos. Sabe o que nós somos, irmãos? Essa lataria. Isso aqui é uma carcaça. Isso não vai nada. Isso veio do pó da terra. Segundo, nós somos uma triagem. Segunda parte de nós. Olha, nós temos um espírito. E esse espírito que eu estou dizendo é o nosso fôlego de vida. Quando nós nascemos, o Senhor sopra na nossa narina. Esse espírito é para quando nós orarmos, ligado na terra, ligado no céu, o Senhor ouve.
a nossa terceira parte, a nossa mente. A nossa mente é a nossa alma. É nossa alma que paga pelo nosso pecado. Por que nós sentimos frio, calor, ódio, fome, sede? Por causa da nossa alma. A nossa alma. E quando nós pecamos, é a guerra com a nossa carne. Porque o maior inimigo nosso é o nosso eu. O maior inimigo nosso é o nosso orgulho, é o nosso ser, o nosso eu. É o nosso eu que é a nossa derrota. Vou pregar agora, vai dar para analisar o que eu estou dizendo. O nosso eu que é a nossa derrota. Vamos lá. Mateus 9, versículo de número 15. E logo toda a multidão, vendo, e ficou espamados e correndo para ele, e saudaram, e perguntaram aos escribas quem discutiu com ele. E um da multidão respondeu e disse: Mestre, trouxe o meu filho, que tem um espírito imundo, este aonde quer que o apanha, despedaça ele, espuma e ranger de dente, e vai se cercando. Eu disse ao teu discípulo que expulsaram e não puderam. E eles responderam-lhe e disse-lhe, o Senhor respondeu ao discípulo e disse-lhe: essa casca de demônio não pode sair com coisa alguma, se não for com jejum e oração. Amados irmãos, as coisas são muito claras. As coisas aqui são muito claras. Por que as coisas aqui são muito claras? Esse texto nos relembra o conflito e a guerra lá no céu. O diabo, ele gosta quando as pessoas dizem: eu não acredito no diabo. O diabo não existe. O diabo pode acreditar que ele existe, pode acreditar que ele veio para matar, pode acreditar que ele veio para roubar, pode acreditar que ele veio para destruir, porque a própria Bíblia diz que ele veio para isso. Mas quando nós abrimos a Bíblia em João 8:44, o Senhor deu uma oportunidade ao diabo de revelar quem ele é e provar quem ele é, que ele existe e ele está em todos os lugares. Olha o que está escrito em João 8:44. O diabo é homicida e mentiroso desde o início do mundo e nunca se firmou na verdade. E todo aquele que mente, até antes da mentira, nós somos filhos de Deus. Mas depois da mentira, todo aquele que mente se torna filho do diabo. Pode abrir a Bíblia que está da forma que eu li. Tem um ponto de interrogação. Se torna filho do diabo. Vamos lá, por que o diabo existe? Lá no céu, o diabo é chamado Lúcifer, um dos anjos mais lindos, mais bonitos, que tinha no coral celestial, lá no céu. Esse coral celestial vivia e vive gritando: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E quem era o maestro? Quem era o líder desse coral? Lúcifer, Satanás, o rei das trevas, o diabo. Ele existe. Por que existe a inveja? Por que existe o olho grande? Por que existe o olho grande? Por que existe a vontade de derrotar o próximo? Por que existe querer ser mais do que o outro? Por que existe o orgulho? A supremacia de força? Por que existe? Por causa do diabo.
ele tinha tudo na mão. Ele tinha todos os anjos na mão dele, tinha todo o poder de sua luz de iluminar a terra, tinha tudo nas mãos, mas não tinha todo o trono que ele cobiçava e queria. Ele queria tudo para ele. Está lá Isaías, queria tudo. Ele não queria ser discipulado, liderado e nem guiado por ninguém. Quando você vê uma pessoa que você fala assim: irmão, eu vou te ensinar isso aqui. Ah, já sei o que você vai falar. Ô, irmão, vem cá que é. Não sei, pai. Antigamente eu fazia. Ele nem sabe o que é. Quando você vê uma pessoa assim, você sai fora dela. Que ela sabe tudo, quer saber de tudo. Ele está sendo guiado por uma força oculta estranha atrás dele. Aí o diabo falou assim, reuniu a terça metade dos anjos: eu preciso desse trono, eu vou tomar isso de Deus, eu vou fazer meu trono acima do de Deus, eu vou colocar meu trono acima do dele. Mas como você vai fazer? Vamos juntar todos os anjos. Fez a reunião, Lucifer não conseguiu, porque geralmente no meio de 10 pode ter um líder, o 11 ou o 10º. Sabe o que vai acontecer? Pode reunir para o mal, pode ter 2, 3 guiados pelo diabo, mas os 7, os 10 não estão. Sabe por quê? Eu vou dizer por quê. Coloca 3 filhos nossos numa mesa e senta, e coloca uma pauta para você ver. Um tem um pensamento, outro tem outro pensamento, outro tem outro pensamento. Cada um tem um pensamento completamente diferente daquelas atitudes. Agora, por que Lucifer não conseguiu tomar o trono de Deus? Eu vou dizer por quê. Nireide, quando estava construindo aquela pirâmide que diz ele que ia chegar lá no céu, ele tinha um comando, não tinha? Tinha. Por que ele tinha um comando? Por quê? Porque todo mundo falava uma só língua. Todo mundo falando uma só língua, ele dominava. Mas quando o Senhor viu que ele estava demais, querendo ser muito, diz que ia se aproximar do céu, ia fazer acontecer. Quando ele amanheceu, como é que estava lá embaixo? Cada um tinha um idioma diferente. Ele perdeu o controle. Ele perdeu o controle da situação. Por que nós somos todos iguais? Pode ser preto, branco, marrom, amarelo, mas Brasil é um idioma, América do Sul toda é um idioma, mas quando você pula nos Estados Unidos é outra, Turquia é outra, Holanda é outra. É por isso aí. É por isso que não há concordância. Por que sociedade acaba? Por falta de concordância. Porque muitos querem puxar para o roubo, quer puxar para dar tombo no outro, outro quer fazer a coisa certa, aquele não concorda. Foi o que aconteceu lá no céu. A terça metade dos anjos falou: eu estou com você, Lucifer. É o diabo. Foi batalhar contra o povo de Deus. Perder a batalha. Foi jogado para a terra. Mas só que Deus não é homem que imita, nem homem que desfaz o que ele faz. Deus não tirou o poder de Lucifer. Deus não tirou o poder do diabo, porque não podia. Por que Deus não tirou o poder de Lucifer? Por que Deus não tirou o poder do diabo? Eu vou dizer por que não tirou. Eu vou dizer. Sabe por que não tirou? Deus deu ele um poder puro, um poder genuíno, um poder do bem. Qual o poder que ele optou? Para que lado que ele quis ir? Para o poder do mal, não foi? Deus transformou o bem dele para o poder do mal. O que sucedeu? Ele teve o seu todo poder, mas do mal. Deus não tirou dele o que ele queria. Por que Deus não tira
da vida da gente o que a gente quer. Não, ele deixa. Me mostra alguém que foi curado por Jesus. Foi curado por Jesus, forçado. Mas as pessoas são forçadas a usar o Satanás. Que hoje o Satanás bota um lixinho, a pessoa não percebe, amanhã bota outro. Se você não perceber, não tirar, daqui a pouco você está envolvido com vários delitos que pertencem às trevas. Deus não tirou o poder de Satanás, deixou. Só que tirou o poder do bem e deixou ele o poder que ele queria, que é o mal. Por isso que ele veio para matar, roubar e destruir. Ai daquele que fala o diabo não existe, existe sim. Nem tudo que as pessoas praticam é diabo, não. Existe um mau caráter que se esconde atrás das coisas para pôr culpa no diabo. Porque tem um mau caráter. Nós sabemos que existe o mau caráter. Tem um mau caráter sim. Tem um mau caráter que não tem nada a ver com nada do Lúcifer. Tem um mau caráter, tem um mentiroso e tem aquele cara que faz as coisas culpando o diabo. Nem tudo é diabo também não. Nem tudo é diabo. Eu vou deixar claro aqui, eu não acredito que essas igrejas têm tanto diabo para expulsar todos os dias, igual eles expulsam. Todo dia tem 20, 30 capeta, 40 diabos, 100 diabos. Mas esses diabos estão escondidos onde? Que ninguém vê. Só eles sabem onde esse diabo está. Agora, existe uma coisa. Nós vimos aqui, ó. Tu diz, menino, criança, não é possuído pelo diabo, mas é sim. A Bíblia diz que esse menino tinha 9 anos. O diabo pegava ele, jogava no fogo, jogava na água. Jogava na água, jogava no fogo. Jogava no fogo, jogava na água. Jogava na água, jogava no fogo. Aí, por que ele estava possuído? E um diabo daquela formosura que aquele diabo estava, irritado daquele jeito, que os apóstolos oraram e não conseguiram tirar. E tinha apóstolo ali que a sombra dele curava. Tinha apóstolo ali que tocava no avental, era curado. Tinha apóstolo que chegou na porta de uma sinagoga, Pedro estava lá, Pedro estava passando, o paralítico, catador, esmola de moeda, pediu moeda. Pedro falou assim: eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou, levante-te e anda. Olha aí. Mas não conseguiram expulsar aquele diabo. Por quê? Tem diabo, casca de diabo, que é só com jejum e oração. Senão ele não sai. Porque o crente só consegue temer o diabo, sabe como? Vigiando onde ele anda e vigiando o eu dele, o orgulho dele. Quantos ouvidos nós temos? 1, 2. Muito bem. Nossa respiração, quando o nosso nariz entope, não fica difícil de respirar? Então nós temos 2 buracos de nariz e temos 2 olhos para enxergar e só uma boca para falar. Policia a nossa boca. Se policiar a nossa boca, saber o que fala, a palavra de Deus diz: nem só de pão e água viverá o homem, mas sim das palavras que saem da minha boca. Quando você guarda todos os mandamentos, lei e juízo, você está guardado pela coraça da justiça e pelo sangue carmesim. Amados irmãos, as coisas não são fáceis. Encontrar com quem é de Deus todos os dias é difícil. Hoje eu não vou na igreja. Mas encontrar com o diabo, você encontra para sua casa toda hora. Um passo aqui, fica.
Você viu que lá, rapaz? Nossa Senhora, aconteceu isso lá na rua lá. Meu Deus do céu, o que é aquilo? Eu vi fulano de tal ali. Você viu a roupa dela? Você viu o jeito que ela estava andando? Irmão, todo o nosso pensamento leva ou para a treva ou para a luz. Por que eu estou dizendo que todos os pensamentos nossos levam para a treva ou para a luz? O que foi a primeira palavra que o Senhor disse? O que nós temos que fazer? Qual foi a primeira palavra quando Deus tirou, está lá em Êxodo, quando Deus tirou o povo da escravidão do Egito pelas mãos de Moisés? Amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E depois? Qual foi a segunda coisa que o Senhor disse? Amar o próximo como? A ti mesmo. Vocês são imagem semelhante de mim. São imagem semelhante de mim, que é Cristo. Nós somos criados por Deus. Qual é o maior pecado? Blasfêmia. Quando você fala mal do irmão, você está blasfemando. Você está falando mal de Deus. Você está falando mal da obra dele. Fez uma obra aqui. Ih, rapaz, que cadeira. Que cadeira mal feita. Mas também aqui, olha a marca dela. Ah, foi em cima de quem? De quem criou a cadeira. A culpa caiu em cima de quem? Então, quando nós achamos defeito no ser humano, nós achamos defeito em quem? Em nós mesmos. Achando defeito em nós mesmos, achando defeito em Deus. Porque a palavra de Deus diz: com a mesma balança que nós somos pesados, é a mesma balança que nós pesamos. É a mesma balança. É a mesma balança. E aquele diabo, irmão, pegava aquele menino. Aí, o pai daquele menino chegou diante de Deus e falou: Senhor, já fiz de tudo. Já levei para todos os lugares. Mago, curandeiro. Já fui para todos os lugares que o Senhor pensar. Eu já fui. E não consegui tirar esse espírito maligno desse menino. O Senhor falou assim: olha só como Deus opera. Tem negócio de diabo que entra na vida da gente de qualquer jeito não. Perguntou assim: o que é que o Senhor quer? Que o Senhor liberta meu filho disso. Aí o Senhor falou: isso. Então tá. Que assim seja. O Senhor estendeu a mão. Que o menino rodopiou e caiu. O diabo saiu dele. Ele foi curado. Mas pior do que aquele menino, ainda existe o outro diabo. O gadareno que vivia dentro dos cemitérios. Cadeia ele quebrava tudo, corrente, grilhões quebrava tudo, catatumba ele rebentava. Quem parasse na frente dele, ele quebrava tudo. É chamado de endemoniado de Gadareno. Gadareno é uma cidade. Quando ele avistou Jesus, olha como o diabo é estrategista. Quando ele avistou Jesus de longe, está aqui Marcos. E Mateus e Lucas também falam sobre o Gadareno. Quando ele avistou Jesus de longe, a primeira coisa que ele falou: Filho do homem, Filho de Deus, o que é que o Senhor tem com nós? Afasta. O diabo falou com a boca dele o que é que Deus tinha contra o diabo. Dá para ver, né? Falou assim. E ele veio, olha só, ele veio e se ajoelhou. Que o diabo foi criado por Deus lá no céu, mas bem. Ele se transformou em algo que ele quis, se ajoelhou diante de Deus. Ele mesmo por si próprio. O Senhor pode vir. Jesus falou assim: posso.
Aí ficou assim. Aí o diabo falou na boca do gadareno: me coloca nos porcos. Mas ele achou, colocando ele nos porcos, ele ia continuar ainda, vivendo em Nazaré, Judá, Jerusalém, Damasco, e a advertência: não, me coloca nos porcos. Tinha 3.000 demônios numa pessoa, no gadareno. O Senhor botou nos porcos, mas jogou os porcos lá no precipício. Matou todos os 3.000 porcos. Matou todos os porcos. Todos. E ele foi liberto. Mas não foi só essa história de diabo que tinha no Novo Testamento, não. Paulo deparou também com a menina que adivinhava, que dava muito dinheiro ao rei. O dia que o apóstolo Paulo libertou aquele diabo, eles foram presos, Paulo e Silas. Está lá em Atos. Irmão, as coisas são sérias. A nossa vida, o prato diabólico aparece toda hora. Toda hora aparece. E fácil. Muito fácil. Mas quando o bem aparece, derruba e quebra o diabo. Olha, quando comecei meu ministério, Jeová Jiré, eu falei: Senhor, o dia que o Senhor me levantar, Senhor, como um pregador, aonde é que seja que o Senhor mandar eu ir, eu estou pronto para ir. Mas, Senhor, de graça eu recebi a unção do Senhor, e de graça também eu darei. Fui pregar numa igreja, terminou o culto, o cara veio com envelope. Eu falei: pastor, não, ora por mim, pelo meu ministério, e ora pela minha borracharia. Não quis. As igrejas chamam para me pregar, e eu vou sim. Mas aqui você tem que pregar do meu jeito, que você não pode pregar contra pecado. Se pregar contra prostituição, não aceita. Mas por que, pastor? Tem dizimista aqui que é prostituta, eu não posso perder ele. Estou até querendo dar um cargo ele para segurar ele. Ou tu me chama para pregar, mas aqui o senhor não pode pregar sobre idolatria, porque tem uns pessoal católico que vem aqui. Eu não tenho nada contra a religião católica, nem protestante, nem nada. Eu apenas respondi: irmão, não dá para mim não. Não dá para mim não. Irmão, você prega para mim na minha igreja? Prego. Qual a campanha? Prosperidade. Eu vou. Aí é quando chegar lá, mas você não pode falar nada que atinge dízimo, oferta. Falei: irmão, então para mim não dá. Ou eu falo a verdade, ou não falo a verdade. Agora, falar mentira, distorcer a Bíblia, inventar coisas que não existem, isso eu não vou fazer. Isso eu não vou fazer. Eu saio para pregar a palavra que Deus manda. Meu recado é de Deus, não meu. Porque quando eu começar a pregar sobre mim, sobre o que eu penso, sobre o que eu quero, não deixar o Espírito Santo de Deus me guiar, não deixar o Espírito Santo de Deus pôr a palavra na minha boca, eu não sirvo para ser um pregador. Eu sou mais um enganador, com o espírito do demônio, o espírito de enganador. Porque tem espírito ruim de pago, espírito da fofoca, espírito da contenda, tem tudo quanto é de espírito. Tinha 3.000 no Gadareno, eu não vou. Você sabe por quê, irmão? Eu não preciso de dinheiro, não. É distorcida a palavra de Deus, não. Eu preciso de dinheiro da minha oficina. Onde os pastores vão lá, eu posso orar por dentro e vem cá. De hora que as paredes ungem tudo, é isso que eu preciso. Eu preciso de trabalho na minha borracharia, portas abertas. Que Deus me abençoando lá, eu tenho dinheiro para abastecer carro, para ir pregar, eu tenho dinheiro para comprar púlpito, eu tenho dinheiro
para comprar caixa boa, as coisas boas, para me operar o nome do Senhor. Operando Deus quem? A mão do Senhor não está encolhida que não pode nos alcançar. Então se a mão do Senhor não está encolhida que pode nos alcançar, para que eu vou mentir sobre a palavra de Deus para me ganhar dinheiro? Eu não vou fazer nunca não, irmão. Adianta querer me pedir, é para mim fazer coisas erradas com a palavra de Deus que eu não vou. Ó, Êxodo 14:14, a palavra de Deus diz. Olha o que a palavra de Deus diz. Diga para o meu povo que eu pelejarei por eles. Estou na frente deles, mas eles cala-se. Ó, cala-se. Quando você volta no novo, o que o Senhor diz? Entra para dentro do seu quarto. Você e sua família, só você. Se prostra de joelho e vai orar. Não faça como os hipócritas nas esquinas, gritando, zoando, carregando estandarte de procissão com imagem de Satanás, de santo entre aspas, nas encruzilhadas, correndo e gritando com procissão. Que não tem boca, mas não fala imagem de santo. Tem mão, mas não apalpa. Salmo 115. Tem garganta, mas só nenhum sai dali. Tem perna, mas não anda. Nem luz própria tem. Se luz própria tivesse, se a luz do mundo e o sol da terra, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, estivesse numa imagem de ídolo, de escultura, feita por mão de homem, ela não precisava de ter uma lâmpada, igual lá em casa mesmo tinha lá, quando eu era pequeno, lá em Niterói, no Rio de Janeiro, meu pai e minha mãe, tinha o São Jorge lá com a luz, tinha a Nossa Senhora Aparecida, que eu vejo aí, exposição com a luz de bateria, para iluminar. Mas cadê a luz própria? O Deus que eu sirvo, se eu cair aqui agora, Ele me levanta, me purifica, me coloca em pé. Derruba a imagem de santo para você ver. Santo oculto aquilo, joga no chão, para ver se aquilo se defende. Se o braço quebrar, você vai ter que colar. Eu lembrei do Abraão. O tio de Abraão construía o ídolo, polir e vendia. Obrigou Abraão uma vez pintar e polir uns ídolos e vender uma feira. Abraão, o profeta Abraão, pai da fé, empurrando o carrinho, falando assim: atenção, atenção, vendedor de ídolo, o bem não faz não, mas o mal também não, que você não fala e nem anda. Irmão, não vim aqui para criticar a religião de ninguém, eu vim aqui para pregar a palavra. Eu estou falando que é a realidade. Está aqui na palavra, é o que eu tenho que falar. Mas muitos estão cegos. Isso é diabo, irmão. Eu estou dizendo que o diabo cega as pessoas. O diabo cega. Meu pai e minha mãe eram católicos. Meu pai morreu com 84 anos pregando a palavra. Não sabia letrar, mas pregava a palavra. Para todo lado. Ele foi ganho pelo um casal de crente que ele me contava, que chegou lá, falou de Deus para ele, falou: epa, isso me interessou, eu vou entrar lá na igreja. Isso me interessou. E se ninguém aqui não sabe, eu vou contar uma história. Historinha rápida. Não tem o Iê, o Hélio, filho da Dona Maria ali? Não tem? Um dia eu estava lá na borracharia. O Galo tinha sido campeão da Libertadores 2014, bebia demais, tinha acabado de chegar. O Iê saiu do beco preto e falou assim: que vou falar com você, você não gosta de tocar cavaquinho, cara? Aquele negócio, onde você não está tocando o negócio do Galo? Sabe quem vai estar lá no Flamarion hoje? Falei: quem é? É o... Hein? Eu falei: é mentira sua? Eu toco o pagode dele todo dia. Não, ele tá lá, vão lá. Eu falei: então vão. Peguei o carro e fui.
Quando cheguei lá na porta, quem está descendo ele? Olha, falou ele ali. O Iê bebe, eu também. Vamos lá para o Marion, nós dois bebemos. Eu falei, é ele mesmo, rapaz. Abracei ele, conversei com ele, o Iê, com nós, na primeira fileira que eu li. Quando acabou, conversei com ele, falei, rapaz, eu sou fã, toco seu pagode, canto pela rua fora, você é meu fã. Mas você está na igreja, agora eu também estou. Olha só para você ver. Aí já fui no culto de 3 horas. É da noite. Só que antes do Iê, olha só, antes do Iê ir lá, eu tinha um Alquimé. Em 2014, Alquimé era forte, era bom. Só existia Alquimé. Eu tinha um ajudante, o Neguinho. E o Neguinho, ele passou o evangelho. Não queria vigiar meu som mais, não queria fazer mais nada do mundo. E pegou no Alquimé, tirou as músicas dos Racionais, meus pagodes, e colocou hino. Onde é lá? Eu falei, você tira isso daqui agora, senão eu vou quebrar sua cara. Vai lá na La House e bota minhas músicas. Estava só hino na memória. Ele foi lá, rapaz, triste, rapaz, chorando, trocou as músicas, botou tudo Racionais. Eu falei, agora sim, agora eu vou fazer uma caminhada, eu tonto, e vou ouvir essas músicas. Saiu Iê, me leva lá. Fui no culto de 3 horas de novo. Quando eu cheguei em casa, eu falei assim, ó, volta as músicas que estavam aí, porque essas músicas que eu quero, que agora eu sou evangélico, agora eu sou que eu gosto de ver a Deus. Olha como é que foi. Colocou as músicas de Deus e eu fui servir a Deus. Olha para você ver como as coisas acontecem na vida da gente. Muitas vezes eu não ouvi a palavra que você vai em algum lugar. É por falta de alguém guiar. Mas a palavra de Deus diz, Isaías, pode 2 cegos guiar 2 cegos? Não pode. Tem que ser um que enxerga pelo menos um bocadinho do olho guiando o outro. Ali foi 2 cegos guiando o outro, foi guiando na luz, e eu vim de lá já enxergando no olho. Lá já quadrangular. Amados irmãos, agora eu vou dar uma oportunidade à irmã Nilceia aqui para ela falar um pouco de Deus. E se ela quiser dar a bênção apostólica também, ela está com a oportunidade aí. A senhora pode se apresentar aqui. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Que Jesus esteja presente nos nossos corações, né? Nós ouvimos uma palavra maravilhosa, creio que falou aos vossos corações, falou ao meu coração, e nada melhor, o melhor tempo é estarmos aqui, ouvindo o que Deus tem para nós. A palavra do Senhor diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou. E Jesus está aqui, irmãos. Quando nós queremos buscar ao Senhor, queremos ouvir a voz de Deus, que nós saímos da nossa casa para ouvir a voz do Senhor, é porque Ele tem algo especial para nós. É porque ainda há esperança. E a esperança em Cristo Jesus. Toda essa palavra que foi dita, irmãos, verdadeiramente, né, está na Bíblia. Nós podemos ouvir que o Senhor tem para nós. Tem céu e inferno.
É uma palavra maravilhosa. Nós temos que discernir que há o diabo e a Deus. O diabo quer nos estragar, irmãos. O diabo é perturbador. Ele tira a paz, ele tira a alegria, ele faz